Então vamos lá, questão número 3, por questões óbvias de quarentena. Não tô com impressora, então esse gráfico tá maravilhosamente feito à mão, milimetricamente aqui, ótimo, perfeito, escala maravilhosa. Vamos resolver a letra A e a letra C, que são semelhantes, que relaciona a questão da solubilidade com a análise do gráfico. Então, na letra A, pergunta-se a 10 graus Celsius qual é a substância que seria mais solúvel. Então, solubilidade. Primeiro dado é a temperatura, que a gente nunca vai colocar na regra de 3. Vai no 10, acho o 10 lá no gráfico. O 10 está aqui maravilhosamente nesse nosso gráfico, né? Cheguei aqui no 10 e vou analisar o que é cada informação. A informação do dono dessa curvinha daqui do NaCl é de que ele tem esse coeficiente de solubilidade a essa temperatura. Para a curva do KCl, ele vai ter esse coeficiente de solubilidade, e para a curva do nitrato de chumbo, ele vai ter esse coeficiente de solubilidade. Como a gente quer a substância mais solúvel, a gente quer saber quem tem o maior coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é o nosso eixo Y, então vamos lá no 10 graus Celsius, 10 graus Celsius, esse aqui é o maior valor, esse dono dessa curva é o NaCl, então fechadíssimo, NaCl, que é o cloreto de sódio, é o que tem a maior solubilidade a essa temperatura. Para a letra C, agora a gente está querendo saber para a temperatura de 50 graus Celsius, a gente vai lá na temperatura de 50 graus Celsius e sobe para analisar os três. Tá aqui o KCl, tá aqui o NaCl e tá aqui o nitrato de chumbo. Como a gente quer a substância menos solúvel, a gente quer quem tem o menor coeficiente de solubilidade. Quem tem o menor coeficiente de solubilidade, a gente olha para cá, antes dele sair subindo, é esse dono dessa curvinha. A gente vai lá analisar que essa curva é do nitrato de chumbo, então o nitrato de chumbo é a substância que tem a menor solubilidade à temperatura de 50 graus Celsius. Então vamos para a letra B. Classificar a solução composta por 160 gramas de soluto em 250 gramas de H2O. Então, a gente quer classificar esta situação específica. Para a gente classificar qualquer coisa, a gente depende do coeficiente de solubilidade, e coeficiente de solubilidade só é dado pela temperatura. Então, poderia ser dado simplesmente a informação, mas ele deu a temperatura, então a gente vai até o gráfico procurar essa temperatura de 70 graus Celsius. Chegando aqui no nosso gráfico magnífico e proporcional, a gente procura aqui o 70 graus Celsius, que claramente está aqui, né? A gente vai lá para a curva para achar qual é o coeficiente de solubilidade nele. Então, aqui na nossa escala milimetricamente, a gente acha o valor de 60. Que diabos significa este 60? A gente tem como coeficiente, como limite, 60 gramas de solubilidade todas as vezes que tivermos um recipiente com 100 gramas de H2O. Coeficiente de solubilidade, então isso é o dado da substância, o máximo que a gente consegue dissolver. Como estamos querendo saber sobre um recipiente que tem 250 gramas de H2O, a gente guarda sempre a quantidade de soluto para comparar depois, né? A gente usa o 250 de H2O, então a gente vai achar um novo limite para essa condição de 250 gramas de H2O. Calculando isso daí, 250 vezes 60 divididos por 100, vai embora 0, 0 com 0 e 0, e aí sobrou exatamente 25 vezes 6, também conhecido como 150 gramas de soluto. O que significa isso?
é o limite, é o máximo que dá para dissolver quando a gente está num recipiente de 250 gramas de H2O, que foi exatamente o que a gente queria analisar. Então, voltamos lá. Nosso recipiente tem 150 gramas de soluto, 160 gramas de soluto. Então, 160 gramas é maior do que 150 gramas, que é o limite. Então, se a gente está além do limite, é porque esse sistema é um sistema saturado. Além disso, calculando, então, 150 é o nosso limite, 160 foi o que a gente colocou, então 160 menos o que foi dissolvido vai dar 10 gramas de precipitado, originando o sistema heterogêneo. Fechadíssimo?